O canal Os Grandes Avivalistas Atuais convida você a se tornar um colaborador da campanha para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Plante a sua semente de fé com a sua melhor oferta através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Através da transação bancária, o seu nome vai aparecer. Nós vamos colocar o seu nome no caderno de oração e vamos orar para Deus derramar as bênçãos espirituais e materiais em sua vida, espiritual, financeira, profissional e familiar. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos para a mensagem de hoje. Kent Hagin. Como aumentar a unção de Deus na sua vida. Há uma unção sobre nós que reconheçamos, quer não, se somos chamados a algum cargo ou ministério. Independentemente do cargo que ocupamos e daquilo que somos chamados para fazer, podemos fazer nossa parte em determinar o grau da nossa unção. Podemos nos preparar para ter essa unção, para receber essa unção e para viver essa unção. Se não vem sobre nós, é porque nós não nos preparamos. Além disso, a unção pode ser aumentada. Podemos aumentar a unção mediante o estudo da palavra de Deus e ficar em espírito de oração. Podemos diminuir a unção ao negligenciarmos o estudo da palavra de Deus e a oração. O obreiro que não estuda, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15, passará vergonha, porque as pessoas não deixarão de perceber o fato, e o obreiro ou perderá a unção, ou a unção não se manifestará. Se nós cumprirmos a nossa parte, no entanto, assim não acontecerá. A unção estará presente o tempo todo. Se estudarmos e orarmos, virá a unção no momento em que, pela fé, nos colocamos em pé e nos colocamos trabalhando na obra de Deus. Quando eu pregava debaixo daquela unção para a pregação, na maioria das vezes precisava começar pela fé, sem nada sentir de específico, mas aquela unção nunca deixou de vir sobre mim para pregar, e às vezes ela continua depois, e nós desfrutamos dela, louvado seja Deus. É necessário perceber que quem ocupa o cargo do profeta, do pastor, do evangelista ou qualquer outro cargo pode ter mais unção ou menos unção. Acho que fica muito bem claro que, enquanto escutamos pastores diferentes, às vezes você percebe que uns têm mais unção e outros não. E muitas vezes você percebe que, em um determinado dia, parece que a unção está se manifestando mais, e outros dias parece que a unção não se manifestou. Às vezes, os mestres têm mais unção para ensinar do que outras ocasiões. O profeta tem mais unção em algumas ocasiões do que em outras. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre 3 tipos de pessoas: o profeta, o sacerdote e o rei, para capacitá-los a funcionar nos seus respectivos cargos. Mas o Espírito Santo não estava dentro de nenhum deles durante aquela dispensação, da mesma maneira que ele está na nossa hoje. Você sabia que Davi, além de ter sido ungido rei de Israel, também era profeta? A unção do profeta estava sobre ele. Você se lembra daqueles 2 profetas do Antigo Testamento, Elias e o seu sucessor Eliseu? Eliseu pediu e recebeu uma porção dobrada da unção de Elias. Isso não significa que existem 2 Espíritos Santos. Existe um só. Aquilo que Eliseu chamou de porção dobrada seria uma dupla medida da unção para ocupar o mesmo cargo. Semelhante medida de unção não estaria disponível para quem não era chamado para aquele cargo. Não precisariam dela. Quem, por exemplo, não foi chamado para ser pastor, não precisa da unção do pastor.
Eliseu, porém, foi chamado ao cargo de profeta. Como obter um manto? Como obter uma unção? Quando eu estava entre os batistas, não se ouvia falar muita coisa a respeito do manto que caía sobre as pessoas. Acho que o manto não estava sobre nós naquelas épocas. Quando, porém, passou para os círculos do Evangelho pleno, ouvi falar bastante a respeito, porque eles sabiam muito mais a respeito da unção. Lógico, quando eu estou falando aqui a respeito do manto, eu estou falando a respeito de unção. Posso informar os pregadores como conseguirem o manto de qualquer ministério que desejarem, porque as respostas estão visíveis bem aqui na história de Elias e de Eliseu. Veja o que diz. 1 Reis, capítulo 19, versículos 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com o 12º. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Esse manto era, na realidade, um símbolo daquele cargo específico. Representava a unção pelo Espírito Santo. Indicava que o Espírito Santo viria sobre Eliseu, mas não era a própria unção. Simboliza o Espírito Santo e o poder de Deus. O manto envolverá o indivíduo que ministrar sob a unção que acompanha seu cargo, o chamado da parte de Deus. Às vezes no ministério, quando a unção vem sobre mim, parece que um manto desce sobre mim. Parece que estou vestido de um manto, um casaco, quando na realidade não estou. Mas o poder de Deus, a unção, me envolve tanto que me sinto vestido assim. 1 Reis, capítulo 19, versículos 20, deixa outra pista. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias lhes respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Elias estava dizendo: Volte então e esqueça-se do assunto. Em outras palavras, se você pretende dar prioridade a outras coisas, por mais legítimas que sejam, você não irá desfrutar da plenitude da unção divina. Eliseu não voltou para se despedir com beijos dos seus pais. Pegou uma junta de bois, sacrificou-os e assou-os, e os deu ao povo por alimento. Ou seja, ele fez um churrasco com aqueles bois. O versículo 21 diz: Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Note como Eliseu seguiu a Elias bem de perto. Elias até mesmo procurou persuadi-lo a ficar para trás. Acho que, às vezes, o Senhor experimenta as pessoas deliberadamente. Através de Elias, ele experimentou Eliseu. Queria comprovar que Eliseu tinha o caráter certo antes de derramar sobre ele essa unção. Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Finalmente, Eliseu chegou ao ponto de ter o direito de obter aquilo que queria. Elias disse: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Veja isso no versículo 9. O sentido dessas palavras é que ele queria uma dupla medida daquela unção para ocupar o cargo de profeta. Deus unge homens e mulheres para ocupar determinados cargos, e alguns podem receber mais unção do que outros. Elias disse: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Versículos 10.
Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhes deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Eliseu permaneceu firme perto de Elias e estava com Elias quando este foi levado para o céu. Note que, antes de Eliseu pegar o manto de Elias, despiu suas próprias vestes e as rasgou no meio. Então, pegou do chão aquele manto e o vestiu, porque aquele manto cobria a totalidade da pessoa. Continuando a leitura do Antigo Testamento, descobrimos que o manto que usualmente vestiam eram realmente a pele de um animal. Lá no Novo Testamento há uma descrição de João Batista e de sua maneira de vestir-se. Suas vestes eram feitas de pelos de camelo, ou seja, usava um desses mantos de pele animal. A história de Eliseu continua nos 2 versículos que se seguem. 2 Reis, capítulo 2, versículos 14 ao 15. Tomou o manto que Elias lhes deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhes ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Não foi o manto, o casaco peludo, por si só que dividiu as águas. Se fosse assim, todos poderiam ter dividido as águas, pois todos usavam mantos de peles. Foi a unção que realizou a obra. E foi por isso que os discípulos dos profetas disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Assim, Eliseu realmente viu Elias subindo para o céu e realmente obteve uma dupla medida da unção para ocupar o cargo de profeta. E é só ler o relato bíblico do ministério dele para ver que está registrado que ele operou 2 vezes mais milagres do que Elias. Ao estudarmos a história dele, aprendemos algo a respeito de obter a unção. Eliseu ficou sempre junto de Elias. Nunca deixou o profeta fora de sua vista, seguia-o de perto. O mesmo Espírito acabou ficando sobre ele. Veja bem, aquela mesma unção ou aquele mesmo Espírito virá através da associação, do ambiente e da influência. Você já notou que aqueles que trabalham em estreita conexão comigo têm sempre sobre eles a mesma unção que paira sobre mim? Há, na realidade, algumas unções em alguns ministérios que me deixaram. Nem sequer as tenho mais. Meus obreiros as receberam. E é a pura verdade. Mas é assim que se recebe as unções. Veja, por exemplo, o manto de Smith Wigglesworth. Frequentemente, quando alguns obreiros estão conversando, falando sobre Deus, eles sempre falam a respeito de Smith Wigglesworth. É isso mesmo. Frequentemente, quando algum grande obreiro de Deus, homem ou mulher, sai do cenário, assim como foi o caso de Elias, ouvimos os pregadores dizer: quem sabe sobre quem cairá o seu manto, a sua unção? Quem levará essa unção? Quem vai continuar esse ministério? Todos nós temos ouvido semelhante comentário. Mas não é por termos ouvido dizer e repetir tais palavras que devemos considerá-las certas. Uma coisa não fica sendo verdadeira simplesmente porque pensávamos que era verdadeira. Quero que você perceba nesse assunto algo que ameaça impedi-lo de receber as bênçãos que Deus deseja que você possua. Em 1947, peguei na mão uma revista religiosa e li que Smith Wigglesworth partira para ficar com o Senhor aos 87 anos de idade. Senti uma grande perda.
Me lembro que entrei na minha igreja e fiquei prostrado no altar, de frente do púlpito. Não conhecia o homem pessoalmente, mas tinha lido constantemente a respeito dele, ao ponto de literalmente desgastar os livros dele, até que algo da parte dele pegar em mim. Sentimos um vazio, um vácuo, quando parte um homem daquela qualidade. Um homem que ressuscitou dentre os mortos 23 pessoas durante o seu ministério. As pessoas perguntavam sobre quem mesmo cairá o seu manto. Na minha ignorância, eu também pensava que o manto é a unção e que cairá por acaso sobre alguém. Mas na verdade, não é assim que funciona. O manto simboliza a unção. Além disso, não fica decretado que o manto cairá sobre algum indivíduo específico. E não cai mesmo. Nem sequer é assim que o manto chega a nós. Não é assim que a unção de Deus chega sobre a nossa vida. Como, pois, Eliseu recebeu o manto de Elias e uma porção dobrada da unção do profeta? Seguia Elias bem de perto. Conforme já notamos, recebemos a mesma unção mediante a associação, o ambiente e a influência. Sem dúvida, seremos guiados pelo Senhor para seguirmos certos ministérios, mas há certas coisas a respeito das quais os pastores devem ser precavidos. Estou no meu 49º ano de ministério. A gente acaba descobrindo algumas coisas em 49 anos. Se você vai seguir alguém, verifique se ele está seguindo ao Senhor Deus. Se ele ficar um pouquinho por fora, só um pouquinho, não siga aquilo. Aprenda dele a fé, mas não o siga demasiadamente de perto. Lembre-se destas 3 coisas. Primeiro, tenha a vocação de Deus na sua vida. Segundo, siga o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ficando muitíssimo perto dele. Dele de quem? De Jesus. Terceiro, se você quiser ter o mesmo tipo de ministério que outra pessoa tem, siga bem de perto aquele ministério. Se você tem no coração o desejo desse ministério, usualmente é porque Deus colocou ali esse desejo. Mas aquele manto não cairá sobre você automaticamente, como cerejas maduras de uma árvore. Nos tempos da organização A Voz da Cura, que teve seu apogeu durante o grande reavivamento de cura divina, fiquei observando alguns desses ministérios. Deus me enviou a alguns pastores a fim de lhes dizer que não deviam fazer certas coisas, mas foram adiante e as fizeram a si mesmo. Começaram a seguir certa pessoa e depois essa pessoa ficou fora da vontade de Deus e vi os seguidores errar da mesma maneira. Vi que assim aconteceu com vários obreiros. Alguns deles morreram com exatamente a mesma idade em que morreu o homem que estavam seguindo. Isso porque os seguiam demasiadamente de perto. Você poderia aprender alguma coisa daquilo que lhes aconteceu. O caso é semelhante àquilo que ouvi PC, Papai Nelson, dizer. Ele era fundador da Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus do Sudoeste. Estava falando assim na primavera antes de voltar ao lar para estar com o Senhor. Morreu no outono de 1942, aos 74 anos de idade. Papai Nelson estava falando a respeito de John Alexander Dowie, um pastor congregacional que tinha um ministério de cura divina, muito tempo antes de todos nós. Dowie recebeu uma revelação de cura divina, tendo por base Atos capítulo 10, versículos 38, enquanto estava pastoreando lá na Austrália. Posteriormente, foi aos Estados Unidos e fixou residência em Chicago. Fundou a Zion, estado de Illinois, como cidade cristã. Gordon Lindsay nasceu ali. Dow impôs as mãos sobre Gordon como este ainda era um bebê. O irmão Gordon Lindsay, que foi o líder da Voz da Cura Divina e que fundou Cristo para as Nações,
obteve alguns exemplares da publicação de Darwin, Páginas sobre Cura Divina, e publicou alguns dos seus sermões. O irmão Gordon Lindsay também escreveu a biografia notável de Darwin. O incidente que Papai Nelson relatou a respeito de Darwin forçosamente aconteceu antes de 1907, pois foi em 1907 que Darwin morreu aos 60 anos de idade. Papai Nelson ainda era um pastor batista na ocasião de contar a história. Ele mesmo não recebeu o batismo no Espírito Santo a não ser em 1921, quando entrou então para o ministério da cura divina. Papai Nelson viu Darwin na presença de 6 de nós, ministros denominacionais e de 5 médicos. Os médicos tinham trazido uma mulher que tinha um tumor maligno no lado do rosto. Parecia uma berinjela gigante, arroxeada, azulada, e crescia dentro da boca e cobria a totalidade da face. Era quase do tamanho de sua cabeça. Os médicos não podiam aplicar nenhum tratamento porque era grande demais. Naqueles dias, o remédio que teriam aplicado era venenoso e a mulher poderia ter absorvido uma quantidade demasiada do veneno. Vi Darwin, disse ele, na presença dos 6 ministros denominacionais e dos 5 médicos, agarrar aquele tumor maligno e dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo, morra! E arrancá-lo do rosto dela. Os médicos examinaram imediatamente o rosto dela e disseram: é como a pele de um nenê. É pele que acaba de nascer na totalidade do rosto dela. Depois, Papai Nelson acrescentou: podemos seguir o exemplo de fé que Darwin nos deu, mas não devemos seguir a sua doutrina. Nos seus anos finais, Darwin tinha ficado fora da vontade de Deus. Alguns vão perguntar: é possível estar errado na doutrina e forte na fé? Certamente. Assim temos visto nas vidas de Darwin e de outras pessoas. É necessário conscientizar-se de que uma pessoa pode estar certa no coração e errado na cabeça. É por isso que devemos tomar cuidado no tocante a quem nós estamos seguindo, especialmente no ministério. Um homem que segue bem de perto a um outro homem cometerá os mesmos enganos nos quais se enveredou o homem mais velho. Que aprenda alguma coisa da parte dele, se puder, mas conforme disse Papai Nelson, podemos seguir seu exemplo de fé, mas não devemos seguir a sua doutrina. Mais de uma vez vi pessoas em ministérios maravilhosos e legítimos ficarem fora dos trilhos. E vi a mesma coisa acontecer no cargo pastoral. Sabem que há sempre alguém que comentam a respeito de alguém que fracassou. Gosto de seguir quem não fracassou, louvado seja Deus. Alguém sabendo que cremos na cura divina vai dizer: ora, o irmão fulano tinha um ministério de cura e ele morreu jovem, e depois o irmão Beltrano morreu também. Sempre respondo: não sei por que morreu. Não é esse o meu problema, não é da minha conta. Não sou seu senhor e nem tampouco seu chefe. O assunto é com ele e o Senhor. Não estou seguindo a ele, afinal de contas, estou seguindo o Senhor. Se, porém, eu quisesse seguir o exemplo de alguém, escolheria Smith Wigglesworth. Viveu a totalidade dos seus dias, louvado seja Deus, e morreu sem enfermidade alguma, aos 87 anos de idade. Outro exemplo excelente foi um pastor que era batista até ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas e pregar a cura divina. Tinha ouvido vários boatos a respeito da morte dele, mas depois visitei a filha dele, que estava realizando campanhas de reavivamento no estado onde eu estava morando, e acabei descobrindo que, quando esse cavalheiro tinha 93 anos, avisou certa manhã, durante o café da manhã: já está na hora de eu voltar para casa. A filha e a esposa, que era bastante mais jovem do que ele, lógico,
Tirou a conclusão que, de certo, ele estava ficando senil e que não sabia que já estava em casa. A filha dele me contou: mamãe e eu acabamos de lavar a louça e entramos na sala. Ele estava sentado ali na cadeira e disse: avisei todos vocês que vou para casa hoje. Ali está Jesus, a Deus. Sentado ali na cadeira de balanço, levantou voo. Creio que o seguirei de perto. Aleluias. Lembre-se daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seguir o exemplo das pessoas é muito bom, mas somente se elas estão seguindo a Cristo bem de perto. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kent Reagan. Você que chegou até o final do vídeo, dê um like para abençoar o canal, diga de onde você está nos acompanhando e veja se você já está inscrito no canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Ouça essa mensagem várias e várias vezes para que você venha a entender algumas coisas que passaram desapercebidas. Considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com o valor que Deus colocar no seu coração. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais. Você sabe que é dando que você vai receber, é plantando que você vai colher, e a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Que Deus te abençoe ricamente. Foi muito bom compartilhar com vocês. Fique com Deus. Muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.